Vamos resolver aqui uma pergunta sobre funções trigonométricas. Dão-nos duas funções, a função f e g de domínio R. Temos aqui as expressões f de x e g de x. Agora, a primeira linha pede-nos para provar que a função f é uma função periódica de período 6π. Então vamos lá fazer isso. Temos aqui uma expressão para trabalhar, que é, vamos passá-la para aqui, f de x é igual a 2 menos 4 seno de x sobre 3. E agora, para provarmos que a função é periódica de período p, vamos usar a definição que nos diz o seguinte, que f de x mais p é igual a f de x para todo o x pertencente ao domínio. Neste caso em particular, nós vamos provar que o p é 6π, portanto podemos trabalhar logo com f de x mais 6π. Também o poderíamos fazer trabalhando com a definição e depois a seguir concluir que o p ia dar 6π. Vamos trabalhar antes assim e o que é que nós temos? F de x mais 6π, vamos desenvolver substituindo na função. Onde está x, teremos então agora o x mais 6π. Portanto, ficamos com x mais 6π sobre 3. Vamos desenvolver um bocadinho. Esta fração vamos parti-la em duas, x sobre 3 mais 6π sobre 3. E o objetivo é fazer aparecer este x sobre 3 que aparece lá em cima na função. Já vamos ver o que é que fazemos com isto. Agora, o 6π sobre 3 nós sabemos que é 2π, portanto, conhecendo a função seno, sabemos ainda que a função seno, vamos colocar aqui, é uma função periódica de período 2π. E, portanto, vamos aproveitar isso com o período 2π. E então o que é que isso nos diz? Que este 2π que nós aqui temos a somar a este ângulo não vai alterar em nada o valor do seno e, portanto, podemos dizer que é 2 menos 4 seno de x sobre 3. Mas isto é o quê? É a expressão da função. Portanto, isto que está aqui é o f de x. Conclusão, nós partimos de f de x mais 6π e mostramos que é igual a f de x, isto para todo o x e o x mais 6π pertencentes ao domínio. Logo, f é periódica de período 6π. E está feita esta. Vamos à linha B. Agora pede-nos o contradomínio da função f. Então vamos lá a isso. Para o contradomínio, nós vamos precisar de trabalhar aqui com um enquadramento de partida, que é o seguinte. Nós sabemos que a função seno, portanto, seno de x sobre 3, vai estar entre que valores? Bom, tal como o seno de x, só simples, vai estar entre menos 1 e 1. Isto porque nós temos o x a pertencer a R e, portanto, também temos o x sobre 3 a pertencer ao domínio que é R. Okay? Portanto, desde que sejam feitas apenas alterações aqui dentro deste ângulo do seno, nós mantemos o mesmo enquadramento, não é? No fundo, o contradomínio da função seno simples. Agora, vamos construir aquela expressão que ali temos. Portanto, partindo de seno de x sobre 3, vamos ampliando. O próximo passo será este menos 4. Vamos multiplicar a expressão que está no centro por menos 4. Mas atenção, não é? Porque estamos a multiplicar por um valor negativo. Ao fazer isso, o que é que teremos de fazer? Estes sinais, estas desigualdades vão trocar, para que isto faça sentido, não é? Portanto, vamos multiplicar também por menos 4 do lado esquerdo, menos 4 vezes menos 1, e do lado direito, o menos 4 vezes o 1, e ficamos com 4 maior ou igual ao que já aqui estava, maior ou igual a menos 4. E se olharmos para aqui faz sentido, não é? Deste lado está o valor maior, o 4, que é maior ou igual à expressão do centro, maior ou igual a menos 4.
Agora, falta-nos o quê? Juntar aquele 2, vamos somá-lo ao centro e vamos fazer o mesmo às pontas, não é? Portanto, aqui vamos somar 2, agora saltamos aqui um passo, portanto, fica 6. Aqui vai ficar menos 2, somando aqui também 2. O que temos aqui no centro já é a função toda f. E agora é habitual escrever isto ao contrário, escrever por ordem crescente. Vamos dizer antes que o f de x está entre menos 2, que é o menor valor, não é? E o maior deles, que é o 6. Isto para todo o x pertencente ao domínio, que neste caso é R. Conclusão, o contradomínio da função f será então o intervalo fechado de menos 2 a 6 fechado. E está feito. Vamos para a linha C, que nos pede para determinar o menor valor positivo de A, de forma a que x igual a 2 seja um zero da função g. Ok, vamos lá a isso. Então, sabemos que vai ser um zero da função g, o que significa que o g de 2 vai ser igual a zero. E é isso que nós vamos desenvolver aqui. Para isso, vamos pegar na expressão da função g e vamos substituir o x por 2. Portanto, o que é que vamos ter? Que 2 cosseno de 2π menos a, aliás, mais a neste caso, vai ter de ser igual a zero. Ok? Vamos isolar o cosseno, tirando o 2 daqui, passa a dividir, e ficamos com o cosseno de 2π mais a igual a zero. Agora, atenção, porque nós sabemos que a função cosseno tem período quê? A função cosseno tem período 2π. E isso significa que qualquer estrutura deste tipo, cosseno de alfa mais um certo múltiplo deste 2π, vai ser sempre igual a cosseno de alfa. Portanto, podemos aproveitar isso. É como se cortássemos este 2π daqui e vamos ficar com cosseno de a igual a zero. Bom, agora, o melhor mesmo é irmos ao círculo trigonométrico e vamos ver onde é que o cosseno é zero. Portanto, sabemos que ele é 0 em π sobre 2 e cá em baixo em 3π sobre 2 e qualquer outro ângulo que vá ficar nestas posições. Portanto, vamos usar essa informação e vamos então dizer que o A terá de ser, vamos criar aqui uma expressão que representa todas essas soluções. Qual será? Podemos, por exemplo, partir de π sobre 2 e agora vamos somando sempre meias voltas, não é? Meias voltas que nós vamos representar aqui por kπ, com o k pertencente a z. Bom, eles pedem-nos o menor positivo A, o que significa que vamos dar valores a este k. Por exemplo, começando por k igual a 0, o que é que vamos obter? Que o A será, fazendo 0 aqui, desaparece este termo, o A será π sobre 2, esta é uma hipótese. Vamos testar, por exemplo, k igual a 1, mas dá para perceber que já vamos somar ali π, portanto π sobre 2 mais π, o que vai dar um valor superior, não é? Portanto, este já iria dar 3π sobre 2, nós estamos à procura do menor valor possível. Não vale a pena ir para k igual a 2, poderíamos só aqui, por exemplo, ver para k igual a menos 1, mas também se vê que iríamos agora obter valores negativos, π sobre 2 menos π, que é menos π sobre 2, o que significa que o menor valor positivo será este, A igual a π sobre 2. E está feito. Então, na linha D, temos o quê? Pedem-nos para considerar que o A é igual a 0, o que significa que a função g vai ficar um bocadinho mais simples. E depois, existem pontos P e Q que têm a mesma abscissa, essa abscissa pertence a este intervalo, de forma a que o ponto P pertence ao gráfico de F, o ponto Q pertence ao gráfico de G, e vamos à procura de uma situação em que P, Q, a distância de um ao outro ponto, vai dar 1. Bom, pedem-nos a determinação de x0, passando por estes três pontinhos que estão aqui, ok? Portanto, 1, 2 e 3, temos que equacionar o problema, temos que reproduzir o gráfico e temos finalmente que indicar a abscissa com arredondamento às centésimas. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, primeiro que tudo,
os dois gráficos das funções, a f e a g, nós vemos aqui neste esquema, e o que é que se vê? Nós temos o ponto P que pertence ao gráfico de f e o ponto Q no gráfico de g. A abscissa vai ser a mesma, portanto eu agora podia chegar aqui e marcar, por exemplo, o ponto Q, vamos escolher aqui este ponto, podia ser aqui, e tendo a mesma abscissa, nós vamos ter o ponto P no gráfico da função f. Okay? Bom, olhando para aqui, nós vemos uma certa distância entre os dois pontos, daqui até aqui, e queremos especificamente que essa distância seja igual a 1. Pronto. Agora, qual é assim o problema neste exercício em particular? É que se fosse sempre desta forma, ou seja, se a função f tivesse sempre valores mais elevados do que a função g, nós iríamos fazer, para calcular essa distância, faríamos o quê? A diferença entre f e g. Okay? Vamos já pôr isso aqui, porque é uma ideia que vamos usar aqui do lado direito. Portanto, poderíamos fazer simplesmente a diferença entre f de x e g de x para obter a distância entre o ponto P e o ponto Q. Mas agora imaginem que, por azar, nós escolhemos o ponto P e Q com um x um pouco mais próximo ali do zero. Por exemplo, alguns aqui. E então o que é que acontece aqui? Há aqui uma parte dos dois gráficos em que a função g temporariamente está a dar valores mais elevados. Portanto, agora está o Q acima do P. E qual é o problema com isto? O problema é que se eu fizer o f menos o g vai-me dar negativo. E eu quero uma distância. Então, para garantir que temos sempre uma distância, temos sempre um valor positivo, o que vamos fazer é trabalhar com o módulo, ou o valor absoluto desta diferença. Okay? Isto vai ser bastante importante. Então, nós estamos à procura de um valor de x para o qual acontece isto. O módulo da diferença vai ser igual a 1. Ou seja, a distância. Isto é o mesmo que dizer que a distância entre P e Q dá 1. Ok. Para o primeiro ponto, que é equacionar o problema, já temos quase tudo. Vamos só deixar isto de forma mais completa. Então, a função f seria 2 menos 4 seno de x sobre 3 menos, e agora, a função g, que neste caso é só 2 cosseno de π vezes x. Isto terá que ser igual a 1 e não esquecer, o x tem que pertencer àquele intervalo de 0 a 1 aberto. Pronto. Portanto, o primeiro ponto, que era equacionar o problema, basicamente é isto. Agora vamos à calculadora e vamos tentar encontrar a abscissa deste ponto. Okay? Eu tenho aqui já, nesta calculadora do lado direito, introduzi já a função que vai fazer o valor absoluto da diferença. Portanto, eu vou chamar a este lado esquerdo da igualdade, por exemplo, y1, e vamos precisar de introduzir uma segunda função, vamos chamar y2, que tem simplesmente y2 igual a 1. Okay? Para resolver esta equação de forma gráfica. Então vamos lá ver. Neste caso, depois de cada calculadora vai variar, não é? Em termos do processo, mas tem que introduzir a expressão valor absoluto ou módulo da diferença. Depois, na outra função, vamos introduzir simplesmente aquela reta horizontal, portanto, f de x igual a 1. Okay? E agora, para resolver esta equação, vamos procurar a interseção entre estes dois gráficos. Portanto, agora também, dependendo da calculadora, vamos fazer aqui a interseção. Neste caso, é procurar aqui a opção 4, interseção. Vamos indicar o intervalo, fixamos aqui um dos extremos, fixamos ali o outro e ele dá-nos a interseção. Portanto, temos aqui, de acordo com aquilo que nos pedem, que era com uma aproximação às centésimas, teremos, neste caso, 0,43. Okay? Esta será a abscissa pretendida. Mas vamos seguir os pontos que nos dão aqui para a resposta. Portanto, o segundo ponto pede-nos o quê? O gráfico, não é? Portanto, vamos fazer aqui uma reprodução mais ou menos aqui do gráfico. Temos que representar os eixos. E este gráfico faz qualquer coisa assim.
É desenhar o melhor possível, com uma forma aproximadamente algo parecida com o que está ali. Depois, este será então o y1, e depois temos aquela reta horizontal que corresponde ao gráfico do y2, que passa aqui no 1, e a interseção dá-se num ponto que tem a abscissa x0, e este é o x0 que nós descobrimos, que é aproximadamente 0,43. Ok? Temos os pontos todos, indicamos, então, equacionamos o problema, ponto 1. Ponto 2, temos o gráfico com tudo o que é lá pretendido. Ponto 3, no fundo está aqui também já, que é a abscissa com o arredondamento às centésimas. E está feito. Vamos ver agora a pergunta D, que nos diz o seguinte. Considera que o y é 0 e, portanto, a função g de x vai ficar mais simples, fica com esta expressão. Depois, existem pontos P e Q que têm a mesma abscissa x0 que pertence a este intervalo, em que o P pertence ao gráfico de f e o Q ao gráfico de g. E, importante, a distância entre estes dois pontos vai ser igual a 1. Vamos usar a calculadora gráfica para descobrir este x0. Temos que passar pelos pontos que aqui estão para dar a resposta pretendida. Então vamos lá. Primeiro, as duas funções que nós temos são estas, f de x e g de x. E agora, vamos olhar aqui para o gráfico que eu tenho do lado esquerdo. Tenho o gráfico da função f no y1 e temos ali também o da função g no y2, nesta calculadora do lado esquerdo. Ali em cima conseguimos ver os dois gráficos e o que é que nós pretendemos? Nós vamos procurar ali dois pontos. Portanto, vamos imaginar, por exemplo, o seguinte. Vamos imaginar que temos aqui dois pontos. Vou escolher aqui um, aqui outro. Ora, o ponto na função g, ora, a função g é esta, vai estar aqui. Portanto, esta é a g e a função f será esta. Pronto, então eu vou escolher um ponto na função g e o da g é o q, e vou escolher um ponto na função f, que é o ponto p, que tem que ter a mesma abscissa. Okay? Olhando para aqui, eu vejo, tendo a mesma abscissa, eu consigo medir a distância através das suas ordenadas, não é? Agora, eu quero exatamente que essa distância seja 1. Pronto, portanto, é isso que nós estamos à procura. Como é que nós fazemos isso? Então, nós temos o ponto P dado pelas coordenadas x e como pertence à função f, será também f de x, e o ponto Q dado pelas coordenadas x, g de x. Então, se a distância tem que ser 1, o que é que isso vai significar? Que, vamos pôr agora aqui deste lado, que P vezes Q é 1, e esse P vezes Q corresponde à diferença entre as duas ordenadas. Mas vamos ter um problema com essa diferença. Portanto, nós queremos fazer a diferença, mas qual dos gráficos é que está acima e qual é que está abaixo? Nós temos ali uma parte em que a f é mais elevada do que a g, mas temos ali também ao contrário. Portanto, para garantir que apanhamos os dois casos, vamos ter que fazer o seguinte. Se eu fizer só o f de x menos o g de x, o que acontece é que poderia também dar negativo, não é? Então, para garantir que encontramos a distância igual a 1, temos que ver os dois casos, em que a f está acima da g e a g acima da f. E isso consegue-se fazendo o módulo. Portanto, o módulo da diferença é que tem de dar 1. Ok? Portanto, significa que vamos apanhar todos os casos, por exemplo, os casos em que f de menos g dava 1, ou o caso em que f menos g dava menos 1. Bom, então, para isso, precisamos de colocar isto na calculadora. Vamos usar aqui esta agora. E eu tenho já aqui os dois gráficos. Na F1, temos, na azul temos a F1, que é a 2 menos 400x sobre 3, e a vermelho temos a G, que aqui está representada por F2. Então, o que é que vamos fazer? Vamos introduzir uma outra função. Eu já aqui tenho a função, portanto, em que vamos fazer esta diferença e
pedir para fazer o seu módulo, não é? O valor absoluto. Para isso usam a função ABS, para fazer o valor absoluto, e criamos uma nova função, vamos pôr aqui para visualizar, que eu chamei aqui F3. Vamos lá, aqui. Pronto, é esta função F3. Agora o que é que nós queremos? Nós queremos que esta diferença, o módulo desta diferença seja 1. Portanto, teremos que ter uma outra função. Esta será, por exemplo, vamos chamar-lhe y1, e agora vamos ter uma outra função que vai corresponder a este 1 para poder resolver esta igualdade, esta equação. Portanto, vamos colocar aqui uma outra função, será esta F4, a dar 1. Bom, vamos tirar as outras para isto ficar um bocadinho mais fácil de ler. Agora não precisamos da F2 nem da F1 e vamos ficar só com... Oi, agora aqui é. Vamos ficar só com as que aqui correspondem ao y1 e ao y2. Bom, e o que é que nós queremos agora? Que estas duas funções deem o mesmo valor, não é? Que se intersetem. Então, para isso, vamos procurar a interseção. Vamos aqui ao menu e vamos analisar o gráfico e procurar a interseção. Não é? Dependendo da calculadora, depois terá um percurso, um certo conjunto de passos a fazer. Aqui será assim. Definimos aqui um intervalo e ele encontra-nos a interseção num ponto que tem a abscissa 0,43159. Vamos lá ver o que é que nos pede a pergunta. Vamos ter de reproduzir o gráfico e depois, no final, o x0 será com arredondamento às centésimas. Então vamos lá a isso, fazemos algo a representar a situação. Atenção que isto é válido para o intervalo de 0 a 1, portanto, vamos ter algo que eu aqui não consigo mostrar muito bem, mas isto faria mais algo assim e depois assim. Portanto, esta seria a y1, que é o módulo da diferença, e depois teremos aqui o y2, que é esta reta horizontal a passar em 1. Ok? Procuramos a interseção, encontramos aqui um ponto. Este ponto tem coordenadas que correspondem ao x0 e o x0 tem aproximadamente, arredondando às centésimas, será que é 0,43. Ok? Pronto, portanto, recapitulando, o que é que nós fizemos? Primeiro, tivemos que equacionar o problema, é o primeiro ponto da resposta. Onde é que isso está? Falta-nos só aqui acrescentar uma coisinha, que é I, o x tem que pertencer ao intervalo 0 a 1. Portanto, a diferença entre f e g, neste caso o módulo da diferença tem que dar 1, para que aquela distância seja 1, entre aqueles dois pontos que têm a mesma abscissa, e esse ponto, essa abscissa, tem que pertencer a este intervalo. Representamos o gráfico das duas funções que utilizámos aqui, esta que eu chamei y1 e a y2. Já está. Identificamos, tem o referencial e, finalmente, o último ponto da resposta, indicamos o x0, que é a abscissa daqueles pontos pretendidos, que está aqui. E está feito. Nesta pergunta vamos resolver uma equação trigonométrica. Ela tem que ser resolvida no intervalo menos π a π. E, olhando para aqui, de repente, vemos um seno ao quadrado, vemos um cosseno. Portanto, não é uma daquelas mais simples em que basta isolar a razão trigonométrica. Então, o que é que vamos tentar fazer aqui? Vamos pegar na fórmula fundamental primeiro e vamos ver que dá muito jeito pegar nesta fórmula e escrevê-la em ordem ou ao seno ao quadrado ou ao cosseno ao quadrado, conforme a necessidade. Portanto, por vezes dá-nos jeito de ter em ordem ao seno ao quadrado, que é o caso, e podemos ficar com 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, o que é que vamos fazer com isto? Agora, vamos tentar escrever esta equação toda com cossenos. E porquê? Porque é mais fácil transformar aquele seno ao quadrado em algo que envolva cossenos do que tentar pegar no cosseno de x e transformar em seno, ok? Portanto, vamos fazer isso. Onde está seno ao quadrado, vamos substituir então por 1 menos cosseno ao quadrado e vamos manter o resto. Agora,
Vamos distribuir, não é? 4 menos 4 cosseno ao quadrado e vamos começar já a passar os outros termos para o primeiro membro, menos 1 mais 4 cosseno de x. Vamos simplificar até onde for possível e vamos já ordenar pensando em termos de termos que são ao quadrado, termos que são só cosseno de x e os independentes. Portanto, temos este primeiro, menos cosseno ao quadrado de x, mais 4 cosseno de x, e finalmente mais 3. Ok? Cá está, nós simplificamos e não é uma daquelas equações simples, só com, por exemplo, cosseno de x igual a um número, que seria um valor eventualmente de tabela ou dos eixos. Então o que é que nós podemos fazer? Esta estrutura faz lembrar alguma coisa, não é? Portanto, nós temos aqui um elemento qualquer ao quadrado, depois temos aqui o mesmo elemento sem estar ao quadrado. Ora, isto parece mesmo a equação de segundo grau em que aplicávamos normalmente a forma resolvente. E nós conseguimos fazer aparecer esta estrutura como? Fazendo uma mudança de variável. Se nós dissermos que aquele cosseno de x vai ser, por exemplo, y, agora, temporariamente, vamos ter uma equação em y. Ela ficaria menos 4y ao quadrado, portanto, este cosseno de x está ao quadrado, agora é y, mais 4y mais 3 igual a 0. E isto nós sabemos resolver facilmente com a forma resolvente. Eu não vou perder aqui tempo com isso, vamos imaginar que resolvemos tudo certinho e vamos obter as seguintes soluções. Ou o y é igual a menos 1 meio, ou o y é igual a 3 meios. Pronto. Vamos agora passar à variável que tínhamos inicialmente, não é? O y é cosseno de x, vamos repor essa variável e passamos a ter, então, o quê? Cosseno de x igual a menos 1 meio, ou o cosseno de x igual a 3 meios. Mas agora atenção, quando nós chegamos aqui é preciso não esquecer que o seno e o cosseno são funções que variam entre que valores? Entre menos 1 e 1, não é? Assumindo que o x pertence a R e o cosseno é a mesma coisa. Portanto, sempre que obtivermos no segundo membro um valor que está fora deste intervalo, então esta equação terá de ser impossível, que é o caso, não é? Portanto, 3 meios é superior a 1, esta equação é impossível e não temos daqui nenhuma solução. Mas temos, possivelmente, deste lado. Okay? Portanto, vamos continuar a desenvolver. E agora sim, estamos numa daquelas situações mais simples, em que do lado esquerdo temos uma razão trigonométrica, neste caso é o cosseno, do lado direito temos um valor que, embora sendo negativo, é um valor de tabela. Então vamos lá pensar, círculo trigonométrico, quando é que o cosseno é menos 1 meio? Se calhar vamos primeiro pensar quando é que é 1 meio, que seria em π sobre 3, ou, por exemplo, aqui para baixo, tendo em conta a simetria que ocorre aqui no círculo trigonométrico para o cosseno, que é uma simetria em relação a este eixo, o eixo do x. Portanto, se eu tenho um valor, tenho um ângulo a dar um certo cosseno aqui, eu vou ter o seu simétrico a dar exatamente o mesmo cosseno. Mas estes não são os que nós queremos, não é? Isto daria 1 meio e nós queremos que dê menos 1 meio. Portanto, vamos para o segundo quadrante. E aqui, que ângulo será este? Podemos, por exemplo, fazer π e depois recuar π sobre 3, ou seja, π menos π sobre 3, que vai ser 2π sobre 3. E, por simetria, temos aqui também um ângulo a dar o mesmo valor do cosseno, que será o ângulo quê? Agora será π mais aquele bocadinho, π mais π sobre 3, que é o ângulo 4π sobre 3, por exemplo. Okay? Eu poderia marcar aqui os ângulos de outra forma, poderia, por exemplo, pela negativa, ver daqui até aqui menos π sobre 3, mais um bocadinho menos 2π sobre 3, e podia usar isto na expressão das soluções. Agora, continuando a equação, vamos indicar então que aquele x terá de ser ou o 2π sobre 3 mais 2kπ, ou o 4π sobre 3
mais 2kπ. Isto com o k pertencente a z. Pronto. Se a pergunta fosse resolver em R, nós deixávamos assim a expressão com todas as soluções. Como nós vamos resolver, vamos pôr aqui, e agora o intervalo que nos dão, que é menos π até π, então teremos de verificar quais destas soluções todas, que são infinitas, é que vão pertencer a este intervalo. Para isso, vamos dar alguns valores ao k e tentar perceber o que é que ocorre. Portanto, para k igual a 0, o que é que vamos obter naquela expressão? 2π sobre 3 mais e o 2kπ fica 0, e por isso fica só 2π sobre 3. Podemos fazer aqui também uma coisa que eu costumo fazer, que é, para perceber melhor se as soluções estão ou não no intervalo, uma vez que elas vão aparecer todas com denominadores de 3, dá jeito de pensar naquele neste intervalo de menos π a π, da seguinte forma: isto seria menos 3π sobre 3, okay? E este π será 3π sobre 3. E agora é mais fácil ver, por exemplo, 2π sobre 3 estará entre estes dois valores, não é? E, portanto, pertence, esta vai ser uma solução. Eu vou já destacá-la. Esta é uma delas. Mas, na expressão, continuando, agora, ou x igual a 4π sobre 3 mais, e o k é 0, portanto, 4π sobre 3. Mas 4π sobre 3 nós vemos que não pertence ao intervalo, portanto, esta não interessa. Será que para k igual a 1 dará mais alguma? Vamos ver. X igual a 2π sobre 3 mais, e agora se o k vale 1, é mais 2π, mas somando 2π, que é 6π sobre 3, já vai sair daquele intervalo. Portanto, esta não nos vai dar nada, muito menos a outra, porque era 4π sobre 3 mais 2π. Portanto, daqui também, eu vou só escrever, mas não nos vai dar nenhuma solução que nos interesse para este caso, não é? Portanto, esta também não. Vamos testar o k igual a menos 1, não valeria a pena continuar para 2, porque ainda maiores seriam os valores dos ângulos. Mas para k igual a menos 1, o que é que teríamos? 2π sobre 3, substituindo agora aqui o k por menos 1, é menos 2π. Ora, menos 2π seria menos 6π sobre 3, que dá menos 4π sobre 3. Menos 4π sobre 3 estaria à esquerda deste valor, portanto já está fora. Ou, e agora, o x é igual a quê? A outra expressão seria 4π sobre 3 menos 2π. Isto será menos 6π sobre 3. Fazendo a subtração, temos menos 2π sobre 3. Vamos olhar para o intervalo e cá está o menos 2π sobre 3 entre aqueles dois valores, por isso pertence. Temos outra solução. Para k igual a menos 2 já estariam todas à esquerda do valor menos π, portanto não vale a pena substituir. Então, conclusão, o conjunto de solução seria o conjunto com o menos 2π sobre 3 e o 2π sobre 3. E está feito. Nesta pergunta, dão-nos uma função f dada por 1 menos tangente de 2x mais π sobre 3. Primeira parte, precisamos de determinar o domínio e o contradomínio. Então, vamos olhar aqui para o lado direito, para o círculo trigonométrico. E o que é que nós temos? Para determinar a tangente de um determinado ângulo aqui, o que nós fazemos é marcar o ângulo, prolongar o lado de extremidade e encontrar aquela reta tangente que é paralela ao eixo ou y. Agora, o que é que acontece se nós chegarmos, por exemplo, aos ângulos π sobre 2 e cá em baixo em 3π sobre 2? Vamos ter um problema, não é? Portanto, a reta que seria, ou melhor, o lado de extremidade em π sobre 2 não vai encontrar a reta paralela ao eixo ou y, a reta da tangente, e, portanto, nós aqui não temos a tangente definida, nem em cima, nem aqui em baixo, em 3π sobre 2. Então, é isso que nós vamos tentar garantir, que o ângulo que aparecer aqui dentro da tangente não fica em nenhuma destas duas posições, ok? Então, para isso, vamos escrever exatamente essa condição. O domínio de f será x pertence a r, tal que o que está ali dentro, aquele ângulo todo, 2x mais π sobre 3, terá de ser diferente de... E agora,
nós queremos o π sobre 2, queremos o 3π sobre 2 e qualquer outro ângulo que vá ter o lado de extremidade exatamente na mesma posição. Ou seja, há infinitas possibilidades. Nós vamos indicar tudo com uma expressão, π sobre 2, por exemplo, começando neste, e agora vamos somar meias voltas, não é? Portanto, vai ser mais kπ com o k pertencente a z. E assim garantimos que para cada k vamos obter este valor e por aí fora. Todos os ângulos possíveis. Ora, isto é aquilo que nós não vamos querer, não é? Portanto, por isso é que está aqui diferente. Agora, vamos resolver esta condição aqui à parte, mas vamos resolvê-la como igual, não é? Portanto, vamos à procura de quando é que este ângulo é igual a π sobre 2 mais kπ. E, para isso, vamos pôr o mesmo denominador. Este multiplicamos por 2, este por 3 e aqui por 6. Então, desembaraçando também já de denominadores, ficamos com 4x mais 2π, que é igual a 3π mais 6kπ. Agora vamos isolar o termo com x, 4x igual a, este 2π passa menos 2π e fica π, mais o 6kπ. Depois é só deixar o x sozinho, passando o 4 a dividir. Portanto, teremos π sobre 4 mais 6kπ sobre 4, que vamos já simplificar para 3kπ, dividindo por 2 em cima e em baixo, 3kπ sobre 2. Isto com o k pertencente a z. Então, estes valores de ângulos serão aqueles que vão fazer com que a tangente não fique definida, não é? Iriam dar ângulos que depois, de feitas estas contas, iriam parar a estas posições. Então agora vamos indicar que não queremos esses ângulos. Podemos, por exemplo, apresentar da seguinte forma: queremos todos os ângulos R, exceto aqueles que verificam esta condição. Então podemos, por exemplo, escrever isto como x tal que, e agora cá dentro dizemos que estes são os que nós não vamos querer. π sobre 4 mais 3kπ sobre 2. Ora, o domínio está feito. Agora, pedem-nos também o contradomínio. O contradomínio, sendo uma função tangente, o que é que vai acontecer? A função tangente não é como o seno e o cosseno, não é? O seno e o cosseno estão entre menos 1 e 1, em termos de valores. A tangente vai poder, se nós olharmos aqui para o círculo, se formos aumentando, por exemplo, este ângulo, mas mantendo ainda no primeiro quadrante, vamos obter sempre aquele ponto cada vez mais acima, a sua ordenada cada vez é maior e poderá ir até mais infinito. Da mesma forma, se eu tiver ângulos cujo lado de extremidade vai prolongar aqui para baixo, terei valores negativos da tangente, isto depois de ter passado também aqui pelo zero, não é? Valores negativos, cada vez mais negativos, e poderão ir até menos infinito, não é? Tende para menos infinito. Portanto, o contradomínio da função tangente, neste caso, será então R, de menos infinito a mais infinito. Ok? E está feito. Na linha B, pedem-nos agora os zeros da função f. Por isso, vamos igualar a expressão a zero. Temos assim 1 menos tangente de 2x mais π sobre 3 igual a zero. E neste tipo de equação trigonométrica, o que é que fazemos? Vamos isolar a razão trigonométrica. Portanto, vamos, por exemplo, deixá-la no lado direito e, agora trocando, ficaria tangente de 2x mais π sobre 3 igual a 1. Chegando aqui, vamos pensar qual é o ângulo ou ângulos cuja tangente vai dar 1. Podemos ver no círculo trigonométrico e, pelos valores de tabela, sabemos que em π sobre 4 a tangente é 1, não é? Mas não é a única solução. Podemos ter em π sobre 4, podemos, por exemplo, vir para aqui para 5π sobre 4 e a tangente dá 1 também. Então, para apanhar todas essas soluções possíveis, vamos indicar que o ângulo que está dentro da tangente, tudo isto, o 2x mais π sobre 3, terá de ser igual a, por exemplo, vou escolher π sobre 4, mais, e agora para apanhar todos os ângulos possíveis, vamos somando k
π. É como se fossem meias voltas. Portanto, para k igual a 0 dá esta solução, depois daria para k igual a 1 já dava esta, depois esta, por aí fora. Isto com o k pertencente a z. Agora vamos pôr o mesmo denominador em todos. Aqui por 4, este por 3 e este por 12. Multiplicando e tirando já os denominadores, ficamos com 8x mais 4π é igual a 3π mais 12kπ. Vamos isolar o termo em x. 8x igual, o 4π passa menos 4π, e portanto 3π menos 4π seria menos π, mais 12kπ, e finalmente tiramos o 8 que está a multiplicar, passa a dividir por todos os termos do outro lado, ficando com menos π sobre 8, mais, e agora seria 12kπ sobre 8, vamos simplificar dividindo por 4, ficaria 3kπ em cima, sobre, e em vez do 8, dividindo por 4, fica 2, com o k pertencente a z. Ora, aquilo que nós temos aqui é a expressão neste caso, dos zeros da função f. Neste caso, não era para dar valores ao k, porque não nos davam nenhum intervalo no qual esses zeros tivessem de estar incluídos. Portanto, fica assim. Está feito. Na pergunta 3, pede-nos para justificar que f de x menos f de x mais 3π é igual a 0. Ora, neste tipo de pergunta em que há várias alíneas, nós provámos algumas coisas anteriormente, convém começar a desconfiar um bocadinho que talvez o que usámos antes, e o que provámos antes, poderá aqui ser útil. Bom, o que é que nos poderia ajudar aqui? Para a pergunta 3, o facto de a função ser periódica, a função f, nós tínhamos provado já que f é periódica e vimos que era de período 3π sobre 2. Então vamos lá ver em que é que isto nos poderá ajudar. Se olharmos para o que nos está a pedir, aparece um f de x mais 3π. Não é exatamente o 3π sobre 2, mas isto vai nos poder ajudar. Então vamos tentar primeiro simplificar aqui a expressão de f de x mais 3π. O que é que será isto? Uma forma de fazer isto é perceber que, na realidade, dentro deste 3π aparecem-nos várias vezes este período. Quantas vezes? Se é 3π sobre 2 é metade de 3π. Portanto, nós conseguimos, se fizermos duas vezes o 3π sobre 2, conseguimos obter o 3π. Então, uma maneira de resolver isto seria pensar que, na realidade, isto que aqui está é o mesmo que f de x mais 3π sobre 2 e depois outra vez mais 3π sobre 2. E como nós sabemos que o período desta função é 3π sobre 2, sabemos que podemos retirar este período e obtemos exatamente o mesmo valor. Foi essa a definição de função periódica que usámos anteriormente. Portanto, neste caso, podemos logo dizer que, como temos aqui um período, isto chama-se o período fundamental, poderíamos chamar aqui a isto um P, e ainda temos outro aqui, estes períodos que nós aqui estamos a adicionar não vão alterar nada e, portanto, isto é o mesmo que f de x. Conclusão, temos uma expressão para f de x mais 3π. Vamos calcular aquilo que nos pedem. O f de x, então, menos o f de x mais 3π, aliás, vai ser igual a quê? F de x menos, e agora mostramos que o f de x mais 3π era igual a f de x. Portanto, isto será f de x menos f de x, que dá 0. Portanto, esta era uma forma bastante rápida de resolver este exercício. Claro que teríamos de perceber que este 3π, na realidade, se podia obter juntando dois períodos fundamentais desta função. Se não tivéssemos reparado nisto, podíamos usar aqui um segundo processo, que era começar mesmo a tentar desenvolver aquelas expressões, portanto, vamos chamar processo 2. Então, iríamos determinar o f de x mais 3π, mas usando a expressão da função. Portanto,
Portanto, substituindo na função 1 menos tangente de... E agora, onde está o x, nós vamos substituir por x mais 3π. Portanto, ficaria 2x mais 3π e depois mais π, não é? Tudo isto sobre 3. É só substituir na expressão da função. Agora, vamos desenvolver 1 menos tangente, distribuímos ali o 2 pelo x, pelo 3π, que dá o 6π, mais π, tudo isto sobre 3. Ok? Agora, o que é que nós vemos aqui? Temos aqui algumas daquelas pecinhas que constituem a expressão de f de x. Temos aqui o 2x, temos ali o π e temos aqui o 3. Portanto, vamos reorganizar isto e ficaríamos com 2x mais π sobre 3 mais, e agora este 6π que está a sobrar eu vou colocar numa fração à parte, 6π sobre 3. Em caso de dúvida, se juntarmos outra vez, vemos que temos todos aqueles elementos cá de cima. Agora, o que é que nós vemos? Este 6π sobre 3, na realidade, é 2π, que é o mesmo que dizer, é π mais π. E nós sabemos que o período da função tangente, portanto, nós sabemos que a função tangente tem período quê? Tem período π. A função tangente tem período π. Então, o que é que isto quer dizer? Que eu posso ignorar ali ou retirar qualquer múltiplo deste período, qualquer múltiplo de π, e vou obter sempre o mesmo valor da tangente. Portanto, este π, ou o 2π todo, é como se o cortássemos, vamos ignorá-lo e vamos ficar só com 1 menos tangente de 2x mais π, tudo isto sobre 3. Está bem? Isto é possível porque a função tem período π e, portanto, qualquer múltiplo desse período que eu retiro dali não vai alterar ali a posição do ângulo, vai dar um ângulo que tem a mesma tangente. E isto que aqui vemos é o f de x. Pronto, a partir daqui era o mesmo processo, o f de x menos o f de x mais 3π será igual a f de x menos f de x e, portanto, daria 0. Ok? E está feito.